Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma aula dos jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado e hoje nós vamos falar sobre Estevão, fiel até o fim. O texto bíblico está lá em Atos 6, de 8 a 15 e 7, de 54 a 60. Eu vou estar lendo um trecho do primeiro e um trecho da segunda parte. Lá em Atos 7, vou estar lendo de 8 a 9, que fala de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E na segunda parte, lá em 7:54, eu estarei lendo a morte de Estevão. Ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração e rixaram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Estevão, um judeu que conhecia o idioma e costume dos gregos. Por isso foi escolhido, como um dos 7 diáconos que falamos na aula passada, para a distribuição e serviço das mesas, Um homem de bom testemunho em sua comunidade, além de preencher os requisitos estabelecidos lá pelos apóstolos, De boa reputação, de cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E Estevão se destacava, por causa da sua fé. Com uma atuação intensa no meio da comunidade, ele fez prodígios e sinais. Isso incomodou algumas pessoas, especialmente os homens lá da sinagoga, que confrontavam sempre as suas crenças. Lendo lá no capítulo 7 de Atos, vemos um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus. Estevão era um especialista na palavra de Deus, um homem de fé, um homem que buscava, um homem que constantemente se renovava. Lá no seu discurso, quando ele foi preso lá, foi levado à sinagoga, ele falou da formação do povo de Deus com Abraão. Discorreu sobre a história até o reino de Salomão, apontando os seus argumentos para Jesus, o justo. Estevão, quando estava lá na sinagoga e ele foi indagado, o que ele fez? Ele mostrou que conhecia toda a história dos judeus, porque eles estavam acusando que ele estava indo contra, e ele quis mostrar que ele conhecia muito da história do seu povo, e que talvez muitos ali se sentiram até ofendidos, que acho que não conheciam o tanto que Estevão
conhecia da história. Estevão também os lembrou que eles eram os responsáveis pela morte de Jesus, porque foram eles que pediram que Jesus fosse morto diante do imperador romano, né? Ele discursou com ousadia, demonstrando conhecer a lei e a história do seu povo, como eu já disse, né? E também não se intimidou, mesmo diante da maior autoridade da época, né? Que era o sumo sacerdote. Estevão, no chamado para servir, ele serviu até a morte. O discurso de Estevão é o mais extenso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele não pôde tratar de uma defesa, mas por representar uma pregação contra a hipocrisia dos judeus, né, que o acusavam, né? Estevão ali previu, né, o fim que aquilo levaria, né? Ergueu os olhos para o céu e pôde contemplar o seu Senhor. E ele falou lá, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que ele quis dizer aqui, lá naquele momento? Que Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava do lado do Filho de Deus. E isso foi um insulto lá para os homens das sinagogas, né? Pois afirmava que Jesus era realmente o Filho de Deus, que eles mesmos tinham rejeitado. E após essas palavras de Estevão, o povo que estava lá se enfureceu e agarrou Estevão e levaram para fora da cidade, né? E o apedrejaram até a morte. E como diz no texto aqui, eu queria ressaltar que quem estava lá? Saulo, porque Saulo que consentiu a morte de Estevão. E Saulo ele guardava as capas, né, daqueles que estavam lá apedrejando a Estevão. E Saulo, né, mais tarde também teve uma experiência com Jesus, né, e também aprendeu, né, o que significa morrer e viver por Cristo. O Estevão, ele não se limitou a fazer o que foi ordenado, mas entendeu que servir é estar pronto para fazer o que Deus deseja, a hora que Ele deseja, até o fim da sua vida. Imitou Jesus até na hora da sua morte, né? Pedindo a Deus que perdoasse a ignorância dos seus acusadores, como eu li aqui. Estevão foi um homem que transcendeu os limites da sua função. E para encerrar, se entendermos que Deus tem o controle da nossa experiência, não levaremos os erros das pessoas para o nível pessoal. E assim conseguiremos, né, exercer o perdão bem mais facilmente. Meus irmãos, a vida de Estevão é tremenda. O posicionamento de Estevão, o conhecimento de Estevão, a forma que ele tratou. E Estevão foi considerado o primeiro mártir, né? Mártir da história. E eu queria esse domingo deixar com vocês, né, que pudessem estar aqui lendo, né, aqui em Atos, no livro de Lucas, um pouquinho do posicionamento de Estevão, para entendermos o que é servir a nosso Deus sem limites. Porque Deus nos conforta, Deus nos preenche, Deus nos dá entendimento e está conosco em qualquer situação. Amados, quero deixar com vocês aqui um ótimo domingo, que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, essa aula,
e que Deus possa falar no seu coração e você ter um encontro e uma transformação, uma restauração, e tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida seja transformado, seja restaurado, porque o Senhor muda os seus olhos, o Senhor muda a sua atitude, e que Deus o abençoe e o guarde neste domingo, em nome de Jesus. Amém.